da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Abra comigo a sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, logo no começo, logo no capítulo 1. E comece dizendo assim: nós estamos no cenáculo. Diga mais forte: nós estamos no cenáculo. Nós estamos no cenáculo. Lá no cenáculo estava Maria. Lá no cenáculo estava Maria. Aqui nesse cenáculo está Maria. Aqui neste cenáculo está Maria. Lá naquele cenáculo estavam os apóstolos. Lá naquele cenáculo estavam os apóstolos. Aqui nesse cenáculo estão os sucessores dos apóstolos. Aqui neste cenáculo estão os sucessores desses apóstolos. Lá naquele cenáculo, Jesus derramou o seu Espírito. Lá naquele cenáculo, Jesus derramou o seu Espírito. Aqui, nesse cenáculo, o Senhor derrama hoje o seu Espírito. Aqui neste cenáculo, o Senhor derrama hoje o teu Espírito. Derrama, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus. O teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo. Hoje, aqui, mais uma vez, neste cenáculo, o teu Espírito Santo, porque esta é a tua promessa. Porque esta é a sua promessa. E vamos ver então essa promessa diretamente na sua Bíblia, Atos, capítulo 1. Você já encontra aí no versículo 4. E comendo com eles, Jesus ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque, leia comigo agora: João batizou na água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo daqui a poucos dias. Repete: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Leia comigo agora 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Outra vez bem forte. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. Meus irmãos, esta é a promessa de Jesus. Eu nem digo esta foi a promessa de Jesus. Não, muito mais, esta é a promessa de Jesus. João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Diga comigo: eu acolho a sua promessa, Senhor. Nós seremos batizados no Espírito Santo. Cada vez mais. Senhor, essa é a sua promessa. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas, até os confins da terra. Esta é a tua promessa, Senhor. Eu agradeço. Eu assumo, o Senhor vai realizar. E veja, isso Jesus fez imediatamente antes de subir ao céu. Imediatamente antes. Tanto assim, que no versículo 9, você pode acompanhar, diz os Atos dos Apóstolos: dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com os seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis
se lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, leia comigo 11, homens da Galileia, forte, homens da Galileia, porque ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Homens da Galileia, porque ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, leia forte comigo, voltará do mesmo modo que o viste subir. Repete, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. E meus irmãos, por que é que nesses tempos o Senhor volta a derramar o seu Espírito com a mesma força que Ele derramou lá naquele tempo, lá naquele começo? Por que é que o Senhor está derramando hoje sobre a nossa geração o Espírito Santo? Veja, no passado não acontecia isso. Quem já é mais velho como eu assim, que já tenho cabelos brancos, já estou nos meus 58 anos, nós não vimos isso. No meu tempo de padre novo eu não vi isso, no meu tempo de seminarista eu não vi isso, e os padres que me precederam não viram isso, também você e os seus pais e os seus avós não viram isso, a igreja não viu isso. Claro, nunca faltou à igreja o Espírito Santo, não, nunca faltou. E nunca faltaram os dons na igreja, mas um derramamento do Espírito Santo como esse que está acontecendo agora, nesses tempos, nesses 25 anos em que nós estamos, nunca aconteceu a não ser agora. E por que é que a nossa geração está recebendo este derramamento do Espírito Santo? Porque, meus irmãos, esta promessa dos anjos está muito perto de se realizar. Este Jesus que acaba de ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o viste subir. Eu quero até dizer a vocês, tire todo o medo da sua cabeça e do seu coração. Infelizmente, católico, quando ouve falar a respeito da volta de Jesus, já fica apavorado de medo, pensando em fim de mundo e em destruição. Não, eu estou lhes dizendo, não se trata de fim de mundo, pelo contrário, Jesus virá para estabelecer no nosso meio o seu reino. Ele vem para isso. Jesus, obrigado, aplauda mais ainda. Jesus virá para estabelecer o seu reino no nosso meio. Ele não virá para destruir. Ele não virá para destruir, Ele virá para estabelecer o seu reino no meio de nós, como nós pedimos no Pai Nosso. Como é que nós rezamos no Pai Nosso? Começa comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Agora, bem forte. Venha a nós o vosso reino. Repete. Venha a nós o vosso reino. Continua. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Gente, Jesus mandou que nós pedíssemos, e a igreja pediu durante esses quase 2000 anos, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Veja, venha, faz o gesto comigo, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Jesus não mandou pedir, vamos nós para o vosso reino, vamos nós para o vosso reino. Foi assim que Jesus mandou fazer, vamos nós para o vosso reino? Não, ao contrário. Como é que Jesus mandou rezar? Faz o gesto comigo. Venha a nós o vosso reino. Gente, a igreja pediu e a promessa vai ser realizada. Diga comigo, a igreja pediu durante quase 2000 anos. E agora, na minha geração, o Senhor vai realizar a sua promessa. Ele virá com glória e poder para estabelecer o seu reino no meio de nós. Vinde, Senhor Jesus, venha a nós o vosso reino, para que assim seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Gente, infelizmente a vontade de Deus não tem sido feita na terra.
No céu sim, mas na terra não, infelizmente. Mesmo quando Jesus veio a primeira vez, a vontade de Deus não foi feita, pelo contrário, mataram o Filho de Deus. E o que fazem os homens hoje, o que faz a humanidade? Despreza os mandamentos de Deus, despreza a vontade de Deus. Até mesmo os cristãos pensam que a vontade de Deus é sofrimento, é dor, é morte. A gente fica com aquela impressão, quando morre alguém, a vontade de Deus, aconteceu um desastre, uma catástrofe, paciência, vontade de Deus. Nós só pensamos nisso, que vontade de Deus são coisas ruins. E infelizmente a vontade de Deus não foi realizada, mas o grande anúncio é este: dentro em breve a vontade de Deus vai ser feita na terra como ela é feita no céu, porque Jesus virá e estabelecerá o seu reino no meio de nós. Gente, é para isso que ele vem, é para isso que ele vem. Agora você se lembra de uma passagem impressionante do Novo Testamento do Evangelho. Jesus entrou solenemente em Jerusalém. Como ele entrará nessa terra na sua segunda vinda? Ele entrou como nunca tinha entrado. As pessoas o receberam, pegando em ramos de oliveiras e palmeiras e abanando e gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. E pegavam seus mantos, estendiam no chão para que Jesus passasse por cima. Foi uma beleza. Era um ensaio para a entrada triunfal de Jesus, que acontecerá dentro em breve. E Jesus foi para o templo. Quando ele chegou no templo, o que ele encontrou? Uma desolação na casa do seu pai, que ele disse: a minha casa é uma casa de oração. A minha casa é a casa do meu pai, a casa do meu pai, a minha casa é uma casa de oração. E o que ele viu ali, eles estavam comprando e vendendo bois e cabritos e carneiros e patos e pássaros, vendendo ali e roubando uns dos outros e trocando moeda, aquela sujeira, aquela algazarra na casa do seu pai. E ele disse: a minha casa é uma casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. O que é que Jesus fez? Aquele Jesus manso, humilde de coração, ele pegou uma corda, fez daquela corda um chicote e foi expulsando aqueles homens a chicotadas, e foi jogando no chão as bancas de dinheiro cheias de moedas, e foi expulsando aqueles animais, expulsando aquelas aves que estavam ali, e disse: porque a minha casa é uma casa de oração, e vós fizestes dela isso que está aí, essa desolação. Jesus limpou a casa do seu pai. Gente, quando Jesus vier, ele vai ter que limpar a casa do seu pai. Esse mundo é a casa do seu pai, é a casa de Jesus. Ele disse: a minha casa, a casa que ele preparou para nós, a casa que ele preparou para os seus eleitos, os seus escolhidos, os seus amados. E veja que desolação na casa de Deus, quanta violência. Ainda o nosso bispo veio e lançou um desafio, um não à violência. Porque o mundo em que nós estamos é violência, 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 e não somente nas ruas, até mesmo dentro de casa, mas não somente o desamor, a impureza, a malícia, a corrupção. Gente, as drogas, os vícios todos, a bebida. E que desolação de pais que bebem, de filhos drogados, as nossas filhas que estão se perdendo, a sujeira desse mundo, a malícia desse mundo, a maldade desse mundo, e dentro de casa os palavrões, as brigas. O Senhor, quando vier, ele vai precisar limpar a sua casa, como ele limpou o templo do seu pai, a casa do seu pai. Veja a sequência. Jesus entrou solenemente na sua cidade, lá era a cidade apenas, e logo depois de entrar na sua cidade, ele foi ao templo e limpou o templo. Era preciso limpar a casa do seu pai, a sua casa.
Gente, a mesma coisa vai acontecer. Jesus virá não mais à sua cidade, ele virá ao mundo, ao seu mundo, esse mundo que ele criou, a essa humanidade que ele criou. Ele virá como ele entrou naquele dia em Jerusalém, solenemente, com glória, com poder. Mas ele vai ser obrigado a chegar e limpar a sua casa. Vai ser duro? Vai. É por isso que agora, nesse tempo, o Senhor está mandando que nós limpemos as nossas casas, que nós limpemos em primeiro lugar a casa do nosso coração. O Senhor está mandando agora, enquanto é tempo, que nós limpemos a casa do nosso coração de todo o pecado, que a gente rompa com todo o pecado. Romper é romper. Romper é dizer não, que a gente diga não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado, e que a gente viva a santidade. Gente, é possível viver a santidade, é possível dizer não ao pecado. É que o mundo se acostumou a viver no pecado. Desculpe a comparação, é só para comparar. É como a pessoa que fuma, se acostuma tanto com o cigarro. Você pode perceber como é incômodo para os outros a fumaça do cigarro, o cheiro do cigarro, como também a própria boca da pessoa, o paladar da pessoa. Desculpa o bafo que vem daquela pessoa que fuma, que coisa terrível. Eu não sei como é que a esposa de uma pessoa que fuma 2, 3 carteiras consegue aguentar, porque o que fica na boca daquela pessoa. Só que a pessoa que fuma muito, não percebe e acha que não é incômodo nenhum para os outros. Ela está acostumada, e o pior é o seguinte: é duro para ela deixar de fumar. Ela está tão acostumada, desculpa falar, com aquela sujeira do cigarro, com a besteira do cigarro, que ela não consegue deixar. De tal maneira está agarrada ao cigarro, até fisicamente agarrada, que ela não consegue deixar. Quem já deixou, louvado seja Deus. Você viu como foi duro? E se você conseguiu, foi por graça. Eu falei só por comparar, só para comparar. E se você quer, peça ainda nesse encontro que o Senhor o liberte, que é somente bem para você. Claro que é somente bem para você, Senhor, e o Senhor vai lhe conceder. Mas eu quero dizer, eu fiz só para comparar. Gente, da mesma forma é o pecado. De tal maneira o mundo se acostumou com o pecado, como as pessoas que fumam se acostumaram com o cigarro, com o gosto do cigarro. Até para eles a nicotina é uma necessidade, tornou-se uma necessidade. Ingerir uma certa quantidade de nicotina é uma necessidade para a pessoa. Infelizmente, para certas pessoas, ingerir uma quantidade de pecado diariamente tornou-se uma necessidade. Gente, que mundo louco! Que mundo que está se envenenando, que mundo que está se corrompendo. E Jesus vem dizer pelo seu Espírito: é possível dizer não ao pecado, é possível romper com o pecado, e é possível viver uma vida nova, é possível viver uma vida santa. Gente, assim como é possível, e muitos que fumavam não fumam mais, largaram o cigarro, largaram o fumo, por mais duro que parecia, eles largaram. Gente, é possível largar o pecado, é possível deixar o pecado. Você não precisa de pecado, como você não precisava de fumo, você não precisava de cigarro, você não precisa de pecado, como você não precisa de nicotina. Pelo contrário, a nicotina, o cigarro arruína você, arruína o seu pulmão, arruína o seu coração, arruína as suas veias, arruína a sua vida, arruína a sua saúde, arruína você, está matando você aos poucos. Gente, é uma comparação apenas, mas o cigarro o pecado infinitamente mais do que o cigarro acaba com você. O pecado mata você, o pecado vai matando você aos poucos, aos poucos, aos poucos, sem você perceber. E às vezes não é muito aos poucos, não. Quanta gente carregando as consequências duras do pecado. Quanta menina, quanta mulher machucadíssimas, coitadas,
porque foram usadas, abusadas na sua sexualidade. Foram buscar amor, foram buscar afeto e acabaram encontrando sexualidade e hoje estão machucadas, feridas. Mas não são só as mulheres não, quanto rapaz, quanto homem já casado, machucadíssimo, ferido e não conseguem viver uma sexualidade correta, harmônica, por causa das marcas do passado, machucados, feridos. Quanta gente vítima da bebida. Você sabe como a bebida arruína a pessoa que bebe. Até o povo diz, né? O que bebe fica que nem macaco, ou que nem porco, é duro, ou como leão, e fica. Ou é macaco que brinca, que ri, ou é leão que fica valente, forte, ou é porco que não somente dorme, mas todo o restante que você sabe e conhece. Acaba com a pessoa, animaliza a pessoa, mas o pior não é somente ela, é uma família inteira. Quanta família, quantas esposas, quantos filhos e filhas arruinados por causa da bebida do pai, do alcoolismo do pai. Gente, o pecado destrói. Quanta gente aniquilada, destruída pelas drogas. Quanto rapaz, quanta moça, quanto homem, quanta mulher aniquilados, destruídos pela droga, pela terrível droga. Eu conheço um rapaz, hoje, graças a Deus, recuperado. E os próprios médicos dizem que a recuperação dele foi um verdadeiro milagre. Eles não sabem explicar cientificamente a recuperação dele. Porque os médicos explicam, a droga havia afetado até mesmo as células nervosas do cérebro dele. Porque realmente a droga faz isso. Mas não é a droga, eu traduzo melhor assim. Gente, o pecado faz isso. Todo e qualquer pecado faz isso. O que a gente vê com clareza na droga, você pode saber isso, qualquer pecado faz. Todos nós conhecemos a consequência infeliz de AIDS. Nós não estamos falando mal nem contra os aidéticos. Eles são dignos de toda a misericórdia, como todo pecador. Mas nós não podemos fechar os olhos e ver ali uma chaga da humanidade, fruto do pecado. O pecado dele é o pecado de outros. Alguém pecou e pecou violentamente contra a natureza no campo da sexualidade. Mesmo que a pessoa foi apenas vítima de uma transfusão de sangue, mas esse sangue que passou para ele, o vírus, o HIV, foi de alguém que havia sido marcado pela consequência do pecado. Conheço uma cidade lá no interior de São Paulo, onde existe um enorme presídio. O Dunga já foi lá, já foi fazer show naquela cidade, só não digo o nome para não identificar demais. Onde existe um enorme presídio e por isso muitas mulheres e moças vão no final de semana àquela cidade do interior para visitar os seus parentes, para visitar maridos, amantes, companheiros que estão presos. E a visita é no domingo, então no sábado a cidade já está cheia de mulheres e de moças assim. E infelizmente, estando na cidade, elas aproveitam também para fazer programas na cidade. As pessoas da cidade conhecem essas moças e essas mulheres e sabem que elas são afetadas pela AIDS. Inclusive ativamente
Mas as coitadas vivem essa vida e fazem até de propósito. Revoltadas com a vida, revoltadas com os companheiros delas que estão na cadeia, elas dizem que querem passar a doença para outros. Tanto assim que quando alguém faz um programa com alguma daquelas moças ou mulheres, o restante do pessoal que sabe disso, que soube que aquela pessoa, aquele rapaz, aquele homem fez um programa com uma daquelas moças, manda para eles um cartão macabro, mas muito bem feito, dizendo: bem-vindos ao clube dos aidéticos. Você talvez não saiba, você é mais um dos nossos. Os nossos pêsames. Na hora que você precisar de ajuda, recorra a nós. Gente, é macabro. Mas o pecado, qualquer pecado faz isso. Porque veja, nenhuma AIDS começou grande, como nenhum câncer começa grande. Não, toda doença começa pequenininha. Eu fui tuberculoso. Nem dá para acreditar, né? Graças a Deus, com toda essa voz, falando assim, falei o fim de semana inteiro, desde quinta-feira à noite, sem parar. Nem dá para acreditar. E todo fim de semana é desse jeito. Mas eu fui tuberculoso. É claro que a minha tuberculose não começou grande. Eu nem percebi. Eu continuava a trabalhar, eu continuava fazendo encontros de jovens, eu continuava a cantar, eu continuava a lecionar no colégio onde eu lecionava, continuava o meu trabalho. Até que um dia eu me senti tão cansado, sem forças, que eu deitei na minha mesa de trabalho, no meu escritório, abaixei a cabeça de cansaço e, gente, eu não conseguia levantar dali. Eu não tinha força. Foi preciso um colega que apareceu lá, me viu naquele estado, ele que me levantou, ele que quase me carregou para o quarto. Foi só o médico ver. No dia seguinte ele mandou tirar uma chapa, ele sabia de tudo, só mandou tirar a chapa para verificar. Eu já estava tuberculoso e eu não sabia, eu não tinha percebido. É claro que a minha tuberculose não começou grande, começou pequenininha. E você sabe que o bacilo de Koch, ele é pequeniníssimo, é uma coisa microscópica. Aquele bacilo é microscópico, ele pegou o meu pulmão e bastou pegar o meu pulmão. Um bichinho, vamos chamar assim, um bacilo, um bichinho microscópico causou toda a minha tuberculose. Gente, o pecado é assim, qualquer pecado é assim. Assim como eu não preciso de tuberculose e não devo estar na tuberculose, nem eu nem você precisa do pecado e deve estar no pecado. Diga comigo: eu não preciso de tuberculose. Fala forte: eu não preciso de tuberculose, nem de câncer e nem de AIDS. Eu não devo ter tuberculose, nem câncer e nem AIDS. Eu também não preciso de pecado. Eu também não devo viver o pecado. Eu não devo começar por pecado nenhum, porque todo pecado é igual ao câncer. É igual ao bacilo de tuberculose. Começa pequenininho, mas já é vírus de morte, que me mata e que causa morte. Por isso, Senhor, diante de Ti neste dia, movido pelo Teu Espírito, eu digo não ao pecado. Eu não preciso do pecado, como eu não preciso de nicotina. Eu não vou pecar, como também eu não quero fumar, porque eu não preciso fumar e eu não preciso pecar. O mundo fez a minha cabeça e fez o meu coração e me fez sentir que eu precisava do pecado.
como o fumante pensa que precisa da nicotina. Mas hoje, Senhor, eu rompo com o pecado. Eu digo não ao pecado. Pela tua graça, Senhor, eu me decidi. E porque eu me decidi, o Senhor me dá a sua graça. Gente, eu quero dar uma explicação muito importante. A nossa decisão, ela é a base que nós apresentamos para Deus. É impressionante. A maneira de Deus fazer as coisas é a mesma sempre. Foi preciso que Maria se apresentasse no seu sim, e na hora que ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, o Senhor pôde derramar sobre ela o Espírito Santo, como o anjo disse. A sombra do Espírito Santo a envolveu, e a maior maravilha do mundo aconteceu. Ela concebeu por obra do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bastou que ela dissesse, sim, eis aqui a escrava do Senhor. Mas se ela não dissesse, se ela não decidisse, não aconteceria. Na economia de Deus, tudo é semelhante. Nos sacramentos, veja que beleza, aqui está o altar, onde depois o nosso bispo vai celebrar a missa e nós padres vamos celebrar com ele. Enquanto o celebrante não disser as palavras da consagração, o pão estará ali, o vinho estará ali e nada vai acontecer. Mas na hora que o celebrante se decide, veja bem, se decide e diz a palavra, acontece. E a grande maravilha se faz. O que era pão deixa de ser pão e se torna o corpo do Senhor. O que era sangue o que era vinho deixa de ser simples vinho e se torna sangue do Senhor. Nós não vemos nenhuma diferença exteriormente, mas a maravilha acontece na hora em que o celebrante decide e diz a palavra. Gente, é sempre assim. Quando você se decide, você se arrepende dos seus pecados, você confessa jogando no coração do seu irmão sacerdote os seus pecados. Ele lhe dá a absolvição, ele decide absolver você, ele decide no nome da igreja perdoar você, e ele lhe diz a palavra de absolvição, ele transmite a você a absolvição da igreja, daquela igreja de quem Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Na hora que o sacerdote decide e diz a palavra de absolvição, que maravilha, aquele pecador é perdoado, igualzinho aquele homem entrevado, aleijado, que desceu entre cordas no meio da sala onde estava Jesus, e a primeira coisa que Jesus disse foi essa: meu filho, os teus pecados são perdoados. Como todo mundo se escandalizou, como é que esse homem perdoa pecados? Ele disse, tudo bem, vocês acham que eu não tenho esse poder, que o Pai não me deu esse poder? Então o que é mais fácil? Dizer a ele, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? E como eles não tinham explicação a dar, Jesus disse ao paralítico, então para que vocês saibam que o Filho do Homem recebeu do Pai o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E você sabe, ele levantou-se, tomou o seu leito e foi para a sua casa. Gente, embora a gente não veja nenhuma transformação no pecador que foi absolvido, como não vemos nenhuma transformação exterior visível, palpável, no pão e no vinho, na hora que o sacerdote transmite a palavra de absolvição, a pessoa está absolvida. Absolvido como aquele homem entrevado. Igualzinho. Nós fizemos uma coisa importante. Não pense que foi uma tolice. Você que se decidiu e disse não ao pecado, você apresentou a prima para Deus, como Maria apresentou ao Senhor a matéria-prima que ela é, que era ela. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Na hora que ela apresentou a matéria-prima, Deus pôde fazer a maravilha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, concebido pelo Espírito Santo no seio dela. Acredite,
Você que tomou a decisão e disse não ao pecado, o Senhor lhe deu a graça. Uma graça caiu do céu, como naquele dia caiu a maior graça do céu sobre Maria e o Verbo se fez carne. Deus lhe deu a graça. Sim, Deus lhe deu a graça de romper com o pecado. Deus lhe deu a graça de dizer não ao pecado. E o Senhor lhe deu a força agora de você vencer o pecado. Diga, com Cristo, por Cristo e em Cristo, eu recebi a graça de vencer o pecado. O pecado não vai mais me vencer, mas eu vou vencer o pecado pela graça que o Senhor me concedeu, pela força que o Senhor me concedeu, pelo poder de Deus em mim. E esta é a vitória que eu quero conquistar, a vitória sobre o pecado. Sim, Senhor, eu rompi com o pecado. Eu não quero mais pecar. Se você na sua fraqueza voltar a pecar, se você se distrair e acabar pecando, saiba, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vai depressa confessar. Arrependa-se, vá depressa se confessar, de coração contrito, receba absolvição, retome, mas meu irmão, não viva mais em pecado, não viva mais em pecado, assim como aquele que fuma, vive fumando. Você conhece pessoas que antes de deitar não conseguem dormir sem fumar um cigarro, não é verdade? Eu já conheci várias pessoas assim, conheço um amigo ainda, coitado, que não conseguiu, e o médico disse para ele, você vai morrer por causa do cigarro, mas ele não consegue. Antes de deitar, ele tem que fumar um cigarro, porque se não fumar, e bem fumado, e ele traga daquele jeito que você bem conhece, se ele não fumar bem fumado um cigarro, e às vezes 2 cigarros, ele não dorme, o bendito não pega no sono. E de manhã cedo, antes de tomar banho, antes de lavar os dentes, veja, o bendito já pega, porque já está a carteira de cigarro ao lado ali, já pega um cigarro na cama ainda, e já fuma um cigarro. Depois que ele vai para o banheiro, mas graças a Deus, diga comigo, eu não mais vou viver no pecado. Sim, eu não vou viver no pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque Jesus veio para destruir o pecado em mim, destruir o pecado em todos nós, e para isso Ele pagou o preço. Ele derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida. Muito obrigado, Jesus. Por isso, eu não mais vou viver no pecado. Eu digo como Domingo Sábio, diga, eu digo como Domingo Sábio, o santo jovem, Domingo Sábio, a morte, mas não o pecado. Repete forte, a morte, mas não o pecado. Senhor, eu não quero mais pecar. Dá-me a tua graça, dá-me a fortaleza do teu Espírito. Gente, o tema desse encontro está escrito lá. Leia comigo, qual é o tema? Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Comigo, outra vez. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Outra vez, forte. Preparai o caminho.
Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. E a música continua assim, né? Vejo um rei sobre uma montanha, vejo cada dia melhor. Ouço uma voz sobre a montanha, ouço cada dia melhor. E eis uma voz a clamar. E qual é essa voz a clamar? Canta forte comigo. Preparai o caminho. Eu quero escutar você, canta forte. Prepara. Isso, outra vez. Prepara. Outra vez. Preparai o caminho do Senhor. E gente, como é que se prepara o caminho do Senhor? Porque o Senhor está próximo. Aquilo que os anjos disseram, esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Isso está cada vez mais perto, cada vez mais próximo. Todos os sinais estão claros aí, dizendo que a nossa geração vai ver esta graça. Ele virá para implantar aqui o seu reino. E como preparar o caminho do Senhor? Do jeitinho de João Batista. João Batista veio para preparar a primeira vinda do Senhor. E o que é que ele disse? Convertei-vos, sim, convertei-vos, deixai o pecado, deixai o pecado. Não fiquem dizendo, nós somos raça de Abraão. Não, rompam com o pecado, deixem o pecado. Sim, façam obras de verdadeira conversão. Foi isso, e João batizava a eles no Jordão, em sinal de mudança de vida, em sinal de penitência, em sinal de remissão dos pecados. Gente, agora o Senhor não está enviando apenas João Batista. Não. O Senhor está enviando agora o seu Espírito para preparar a segunda e a definitiva vinda de Jesus. E o que é que o Espírito Santo diz para nós? Pode bater. E qual é a palavra do Espírito Santo para nós? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, como está em Tessalonicenses. Repete comigo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a minha santificação. Senhor, eu acolho a sua palavra, como aquele povo acolheu a palavra de João Batista. Arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Obrigado, Senhor, o reino de Deus está próximo. E por isso, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero me converter, eu quero romper com o pecado, eu quero viver uma vida de santidade, porque esta é a tua palavra, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Com Maria eu digo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esta é a vontade de Deus, a minha santificação. Gente, eu digo, isso é possível. Isto é possível. Para você que é homem, para você que é mulher, é possível você vencer o pecado e todo o pecado. E quando São Paulo fala aos Tessalonicenses, e falando aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses fala a todos nós: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aqui fujais, aqui eviteis a impureza, aqui rompais com a impureza. Gente, é possível romper com a impureza. Claro, o único pecado não é a impureza. O único pecado não é o pecado de sexualidade. O pecado de sexualidade não é o único pecado.
Mas infelizmente é o pecado pelo qual mais o tentador nos pega. E o pior é isso: depois que ele nos pega nos pecados de sexualidade, ele acaba colocando em nós vergonha de Deus, medo de Deus, e a gente foge de Deus, foge da oração, foge da igreja. Veja se é ou não é a história, de modo especial de nós homens, de nós rapazes, das moças também, mas principalmente de nós homens. Quando éramos crianças, aprendemos sexo na rua com os colegas, aquelas brincadeiras de sexo. A gente se envolveu, a gente acabou participando. Muitos de nós acabamos sendo vítimas de rapazes mais velhos do que a gente. E quando a gente entrou naquelas coisas de sexualidade, mesmo que tenha sido apenas brincadeira de curiosidade, porque lá dentro do nosso coração nós sentíamos que aquilo não era correto, mesmo que ninguém tivesse dito para a gente que era mal, que era pecado, o coração da gente sentia, porque é assim. E a gente acabou ficando com vergonha de Deus, e com vergonha de Deus não foi mais à igreja, não rezava mais, tinha vergonha de se confessar, e porque tinha vergonha de se confessar, então, claro, não podia comungar, não comungava, e porque não comungava não ia à missa, e porque não ia à missa não ia à igreja, e porque não ia à igreja também não rezava, e quando ia rezar tinha vergonha de Deus. E as coisas foram acumulando-se, e quantos de nós, homens, acabamos numa vida longe, longe, longe de Deus, e depois a vida pegou a gente, e depois a sexualidade pegou a gente, pior ainda, na nossa juventude, e a gente fez coisas terríveis. Mas tudo começou lá atrás, com aquelas brincadeirinhas de sexo, que colocou vergonha em nós, vergonha de Deus, medo de Deus, e por isso vergonha de rezar, vergonha de ir à missa, vergonha de confessar, vergonha de tudo, vergonha de Deus. É verdade ou não é? E a história se repete. Quando você peca, mesmo que seja apenas em pensamento, em desejo, mesmo que seja sozinho, solitariamente, quando você peca contra a sexualidade, já bate imediatamente em você uma bruta de uma vergonha, e você não tem cara de rezar, e você não tem cara de voltar para Deus, você tem até vergonha de se arrepender. E se ficou uma coisa crônica, de você repetidamente cair em masturbação, ou em mau desejo, ou em maus pensamentos, você sente aquela vergonha de Deus, porque mais uma vez, e daí você não vai confessar mesmo, você nem tem cara de se arrepender, você vai rezar, mas você não consegue, porque a vergonha não deixa, você vai querer ler a Bíblia e não consegue ir em frente, porque a vergonha pega você. Verdade ou não é? É esta a sem vergonhice, a sujeira que o inimigo está fazendo com a gente, e os jovens conhecem bem essa linguagem. Gente, é sujeira que ele está fazendo com a gente, é covardia. Ele pega a gente pela sexualidade para pegar todo o restante, e daí o restante dos pecados vem atrás, todo o pecado de desamor, ressentimento, mágoa, inveja, daí vem tudo atrás, porque pela sexualidade ele põe vergonha na gente, tira a oração, tira a confissão, tira a Eucaristia, tira a Bíblia, tira tudo. E mesmo se a pessoa continua participando do grupo, se continua participando da pastoral, da paróquia, ele se sente o próprio fariseu, e é mesmo, se continua vivendo assim, é mesmo, é o puro fariseu, sepulcro caiado,
caiado por fora, mas podridão por dentro, e ninguém aguenta viver assim. Gente, é esta sujeira que o inimigo quer fazer conosco, mas nós já dissemos: não, não, você já nos enganou demais, você já nos ludibriou demais, você já fez a gente de bobo demais, de tolo demais. Eu não sou mais bobo, eu não sou mais tolo, eu não sou mais ingênuo, eu já rompi com o pecado, e de modo especial com o pecado da sexualidade, que é o começo de tudo. Esteja em você em que ponto estiver, se você está no adultério, se você está na prostituição, ou se você está apenas na masturbação, se você está apenas com pecados de pensamentos, de desejo, se você já foi usada, abusada pelos outros, seja o estado que você estiver, diga agora não, não ao pecado, não aos pecados da sexualidade, não, 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 eu rompi. Se você não confessou-se ainda, vai se confessar. Jesus está esperando você, Jesus tem o perdão para você. Vai, lave a alma, lave o coração, não deixe de fazer uma boa, mas boa confissão mesmo. Faça aquela confissão para valer. Aproveite, é começo de ano, estamos no primeiro domingo do ano. Claro, o dia primeiro foi domingo, né? Mas agora o primeiro domingo depois do primeiro de ano é hoje. Aproveite o comecinho do ano para lavar a alma e entrar no ano com alma limpa, purificada, e daí para frente não ao pecado. Sujo você não me pega mais, covarde você não me pega mais, não, você não me pega mais. E saiba, Jesus vai purificar você, até mesmo o seu corpo Ele vai purificar, porque o Senhor tem o poder de fazer isso. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Porque diz São Paulo, todos os outros pecados pegam a gente exteriormente, mas a impureza pega a gente por dentro. Ele diz: não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Então eu vou pegar o templo do Espírito Santo e entregar na prostituição, no adultério, na masturbação? Não, eu sou o templo de Deus, diz São Paulo, e eu não posso, e você não pode entregar à prostituição, ao adultério, à masturbação. Você não pode entregar aos maus desejos, aos maus pensamentos, o templo do Espírito Santo, que é você, que é o seu corpo. Então diga: eu não entregarei jamais o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, a nenhum tipo de impureza. O tentador não me engana mais. Eu sou o templo do Espírito Santo, e eu quero ser, e eu vou ser, pela graça de Deus. E que coisa linda, gente. Isso, gostei desse amém. Me dá minha Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, pega rápido para mim. Gente, uma coisa linda está na palavra de Deus. E quando o Senhor vier, isto vai acontecer, porque é divinamente revelado. Os padres entendem isso perfeitamente, mas você entende também. Os padres entendem mais todo o peso disso. Mas a palavra de Deus revela, e revela divinamente, que isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e seguintes: eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, que está próximo, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Você vai ver depois em Apocalipse que isso se refere à primeira ressurreição, e o Apocalipse fala que haverá duas ressurreições. Uma, quando Jesus vier, está claro em Apocalipse 20, clarinho, 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 vai ver. Você não fez exegese, mas está escritinho, claro, claro em Apocalipse. E depois diz que haverá uma segunda ressurreição, no final de tudo.
Mas aqui na primeira ressurreição já diz: o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, quem estiver ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com Ele sobre nuvens ao encontro dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Gente, isto vai acontecer. O seu corpo será arrebatado, como o corpo da Virgem Maria foi arrebatado e levado ao céu. O seu corpo, o meu corpo, os nossos corpos serão arrebatados. E é por isso também que nós queremos conservar os nossos corpos na pureza, porque eles são templo de Deus e eles serão arrebatados. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro e serão arrebatados. Quem estiver vivo, de São Paulo, ele vai explicar isso em 1 Coríntios 15. Esse corpo será transformado, semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E esses que estão vivos ainda, e São Paulo diz, não morrerão, mas serão transformados e também serão arrebatados. Eu que sou mais velho, quando o Senhor vier, se eu já tiver morrido, o Senhor vai me ressuscitar. Gente, este corpo vai ressuscitar na primeira ressurreição. Por isso eu só posso viver pureza. Eu só posso lutar e lutar pela pureza. Eu só posso ser templo do Espírito Santo, livre de todo e qualquer pecado. E se eu estiver vivo ainda, porque a nossa geração vai ver o Senhor vindo em glória. E se você estiver vivo, mas mesmo que você esteja morto, você ressuscitará como eu. O seu corpo vai ressuscitar. Então vale a pena guardar o nosso corpo, gente. As besteirinhas da sexualidade errada não são nada. Os prazerizinhos de uma sexualidade errada que só vai nos estragar não é nada em comparação ao grande triunfo, à grande alegria, à grande felicidade, ao maior espetáculo da face da terra, de eu e você e todos os escolhidos de Cristo serem arrebatados, os nossos corpos arrebatados e levados com o Senhor nos ares. Vale a pena, não a impureza, não a sexualidade errada, porque eu sou o templo de Deus e eu serei arrebatado pelo Senhor, como o corpo virginal da Virgem Maria foi arrebatado e levado ao céu. Ela é a garantia, ela está lá no céu em corpo e alma já, como penhor, como garantia, que também nós, que também eu, que também você seremos arrebatados. Por isso, gente, aguenta firme, o Espírito Santo em nós é mais forte do que os impulsos da sexualidade, mais forte do que os impulsos do mundo, mais fortes do que a música lasciva, mais fortes do que a televisão sensual. Sim, o Espírito Santo em nós é mais forte, você não, mas o Espírito Santo em você é mais forte. Então não ao pecado, e sim à santidade, porque nós seremos arrebatados com o Senhor, como a Virgem Maria já foi, e é o penhor e a certeza, é certeza para nós. Então aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, porque é por pouco tempo se foi linda a vitória do Brasil num campo como esse, quando o Brasil ficou tricampeão. Que beleza vai ser a minha vitória, a sua vitória, que beleza. Vale a pena qualquer sacrifício, vale a pena qualquer privação. Sim, vale a pena dizer não a esse mundo sujo, a esse mundo imundo. Vale a pena, porque você vai ser triunfador com Jesus na coisa mais linda do mundo, sem ter infinitamente mais lindo do que a Copa do Mundo. Gente, que beleza! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.